pessoal já viu, né, as postagens no Instagram. Com certeza algumas pessoas tiveram curiosidade de entrar no seu Instagram também, Vanessa, para ver o seu trabalho. Espero. Fica à disposição É, também, pessoal. Entrem, vejam, é bem legal, interativo. Toda semana tem um quiz, tem uma curiosidade. E a Vanessa nos trouxe a oportunidade aqui, né, de uma troca sobre licenciamento ambiental. A Vanessa, ela tem uma trajetória muito curiosa dentro da carreira profissional, porque já foi aluna, professora, hoje é sócia e fundadora da VG, que é uma empresa de licenciamento ambiental. E, Vanessa, muito obrigada por essa oportunidade, por ter aceito o nosso convite. Vou pedir aos participantes que vá interagindo pelo chat e manter o áudio fechado por enquanto. E fica à vontade para se apresentar mais e fazer a espero as ação. Muito funções aí na Belímina e tudo mais. Eu pretendo falar um pouquinho para vocês sobre licenciamento ambiental e atuação do liminólogo, né? Agradecer imensamente o convite aí da Sorana, que através das redes sociais e do grupo também, do grupo de ecologia aquática, Tainá, me convidou, né, para falar um pouquinho aqui para vocês. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência, trazer um pouco da prática para a maioria, acredito que seja da academia, né? Eu também já fui da academia muito e acho que isso foi muito importante na minha formação para trabalhar também na questão da consultoria ambiental. Tá? Então, como a Sorana falou, bom, eu já sou formada há uns 20 anos, então eu não vou detalhar muito aqui sobre todo o meu caminho, né? Mas eu acho bem legal, assim, quem quiser me acompanhar, quem gosta de plâncton, quem gosta dessa área de consultoria ambiental, pode me seguir no Instagram, @VanessaGazulhaVG, então é um local que eu converso bastante com as pessoas também, sempre eu gero conteúdo sobre plâncton e eu acho que essa fase agora da pandemia, né, infelizmente é um evento complicado, mas também serviu para aproximar pessoas, né, e a gente trocar informações, eu acho muito importante, eu fico muito feliz com essas oportunidades, né, de poder aproximar a academia, assim, da parte da consultoria, que eu me distanciei um pouco nos últimos anos com essa função de trabalho, né, e também porque eu acho que a academia estava também, não estava tão ligada nas redes sociais, então estava um pouco assim separado, e agora isso tem juntado essas áreas, eu acho muito importante, que eu acho que a gente tem como trocar essas experiências, pensando, né, num bem maior, um bem geral, que seria a conservação dos ambientes aquáticos, né? Principalmente os ecossistemas aquáticos continentais. Claro, eu também trabalho com consultoria em ambientes marinhos, mas os continentais a gente utiliza muito, né, os recursos, então seria bem importante essa aproximação. Semana passada eu também dei uma palestra com a convite da professora Jaciele Bortolini, né, que é professora de Ecologia do Fitoplâncton na Federal de Goiás, e também foi muito legal para os alunos dela, de pós também a gente trocou muita informação. Eu gosto muito que a gente aprende muito, né, com essas trocas. Eu passo um conhecimento, mas aprendo muito com a experiência de vocês também. E eu acho isso muito rico, assim, quero sempre poder enfim, compartilhar isso e construir essa história e esse conhecimento todos juntos. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, assim. Bom, de um modo geral, assim, eu sou bióloga, né? Vou falar rapidinho da minha formação. Fiz mestrado em ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhei com zooplâncton límnico, numa unidade de conservação na Estação Ecológica do Taim, um lugar muito lindo. Na graduação também eu era bolsista de iniciação, trabalhava com zooplâncton das lagoas costeiras também, trabalhei com biovolume. No doutorado, daí depois então eu trabalhei, saí um pouco dessa área do zooplâncton e trabalhei com mexilhão dourado,
e os impactos do mexilhão dourado, né, que é uma espécie invasora que começou a invasão aqui pelo sul do Rio Grande do Sul. Então, minha orientadora foi a professora Maria Cristina Mansur, que é especialista em moluscos e documentou pela primeira vez aqui no Brasil a ocorrência dessa espécie, né? Então, aí a gente, como eu fui aluna da engenharia, né, fiz doutorado em recursos hídricos e saneamento ambiental, então aí eu já comecei a mudar um pouco, né, porque na graduação e no mestrado eu estava bastante nessa área assim, de ecologia, limnologia, aí no doutorado como aluna do saneamento e recursos hídricos, eu acabei indo para essa área aí também da parte de florações de cianobactérias e a relação dela com essa espécie invasora, né, até que ponto o mexilhão dourado teria alguma influência na ocorrência de florações tóxicas de cianobactérias. Depois disso, eu trabalhei também na Fundação Nacional de Saúde, né, na FUNASA, eu fiz um concurso emergencial, né, então tinha duração de 5 anos, trabalhei analisando projetos de estação de tratamento de água, de efluentes e de resíduos, a parte toda do licenciamento ambiental. Fui professora por 8 anos na área de gestão ambiental. Que mais, gente? Eu sou autora do livro Zooplâncton Limno, que é um manual de identificação, tem Cladócera ecopépoda. Então, foi um pequeno esforço, assim, em trazer alguma informação e fotos sobre esses grupos, que na época era muito pouco documentado. Eu tinha muita dificuldade de identificação e de encontrar bibliografias com fotos, não era como é hoje, que tem várias páginas na internet, que tem Instagram, que tem pessoas compartilhando fotos lindas e todo esse material disponível. Era bem difícil de encontrar bibliografia, então eu investi um pouco de esforço assim, para tentar acrescentar um pouquinho, né, nessa área, assim, facilitar quem fosse trabalhar com isso também, até um pouquinho de imagens e não só aquelas pranchas e desenhos e só uma parte do organismo, enfim. Hoje, né, eu tenho uma empresa e trabalho com consultoria ambiental, para licenciamento ambiental de empreendimentos. Trabalhei muitos anos coordenando projetos de impactos ambientais também em empresa de consultoria. Depois que então comecei a abrir a minha empresa para trabalhar só focada nessa área da parte de ambientes aquáticos, né, que é o que eu realmente gosto. E tem também a parte dos cursos online, né? Então eu ministro cursos em company também, já ministrei curso em diversos laboratórios para análise de fitoplâncton, zooplâncton e cianobactérias, porque muitos laboratórios de análises ambientais, eles prestam esse serviço e eles têm muita dificuldade na identificação. A gente sabe que é um conhecimento complexo, que leva anos, experiência e tudo mais, para a gente conseguir realizar essas análises. Então, os laboratórios, eles acabam prestando esses serviços e os profissionais precisam se qualificar nesse sentido. Então, acabei também investindo bastante nessa área, assim, de formar essas pessoas, né, para que elas consigam fazer essas análises, que são muito voltadas também para os estudos ambientais, né? Então, essas análises são realizadas muito para esses estudos de levantamento de estudos ambientais, tá? E, enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Vou falar um pouco para vocês hoje sobre licenciamento ambiental, tá? Que dentro do licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental existe, que existem os estudos ambientais e que um liminólogo pode vir a desenvolver e a se enquadrar, prestar serviço e trabalhar nessa área, tá? Então, vou falar sobre a legislação, sobre as etapas do licenciamento, sobre alguns estudos ambientais que são bem importantes, assim, que são de maior impacto, a avaliação de impactos ambientais e o plano de gestão ambiental. E aí vou tentar, daí depois a gente veja as perguntas de vocês, se vocês têm mais interesse em saber, porque muitos alunos têm me perguntado muito coisas assim mais pessoais, sabe? O que características importantes para ter no mercado de trabalho, enfim. Então, queria ver também depois, né, vocês, que dúvidas que vêm a surgir aí, então, para a gente poder conversar e eu poder compartilhar um pouquinho. Tá? Então, o que é o impacto ambiental, né? Surgiu mais ou menos essa história toda do licenciamento ambiental, por quê? Porque existem impactos ambientais. Né? Os impactos ambientais, eles sempre existiram, os empreendimentos, eles sempre ocorreram, porque a sociedade, né, o modo como a gente vive, precisa extrair os recursos naturais. A gente precisa de minério, a gente precisa de energia, a gente precisa utilizar a água, a gente precisa, enfim, utilizar os recursos da natureza, não
da forma, talvez, como a gente utiliza atualmente, que é de uma forma meio exagerada, em função do modo de consumo, enfim, né? Mas, enfim. Então, por isso que surgiu a legislação ambiental, para controlar, porque antes do surgimento da legislação ambiental não existia controle nenhum, simplesmente os empreendimentos aconteciam sem nenhum controle de poluição, então a poluição era muito mais grave. Alguém sabe o que é essa imagem aí? Pode colocar aqui no chat. Tem gente que já assistiu palestra minha, então provavelmente já sabe muita coisa do que eu vou falar, né? Se repete. Alguém sabe o que é essa imagem? Coloca aqui no chat. Não é difícil. Mina de ferro, mineração. Diz aí, ó, Bel. Oi, Bel. Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vinda. Mineração. Então, essa aqui é a mina de Carajás, tá? Na Amazônia. Então, mina de ferro é uma atividade grande, né? Claro, de grande porte, de grande impacto ambiental. Tem diversos portes das atividades. Então, também de acordo com o porte, o licenciamento ele vai para uma esfera ou municipal, ou estadual, ou federal. Então, esse aqui é um caso realmente bastante impactante, com diversos impactos sobre o meio ambiente e também ecossistemas aquáticos. A gente sabe que mineração traz impactos graves nos ambientes aquáticos em função de drenagem ácida da mina, enfim. Esse é um caso, né? Oi, alguém está falando? Deixa eu ver, vamos lá para o próximo. Estão vendo os slides, está tudo certo. Ó, aqui, muitas pessoas também devem saber o que é esse aqui. Esse aqui, para quem trabalha com ambiente aquático, limnologia, né? É muito fácil. Digam aí qual que é esse aqui. Hidrelétrica, isso aí, é uma hidrelétrica, né? Uma obra. Então, tem muitas atividades de licenciamento ambiental também, são hidrelétricas, desde as pequenas, né? As PCHs, até grandes hidrelétricas, então, exigem também o licenciamento ambiental, o controle de ambientes aquáticos, porque tem muitos empreendimentos, dependendo do porte e se causam ou não impactos nos ambientes aquáticos, que não requerem levantamento de comunidades aquáticas, fitos ou macrovertebrados, enfim. Então, daí não entraria o liminólogo, mas a maioria deles exige, então, um levantamento dessas comunidades, porque tem impactos nos ambientes aquáticos. Então, a hidrelétricas, a gente sabe que causa impactos graves de alteração da paisagem, alteração dos hábitats naturais, porque inicialmente era um rio, daqui a pouco ele sofre um barramento, vira um lago, então altera todo o hábitat, todas as espécies que estão ali. Então não é exatamente um empreendimento que vai gerar uma contaminação, mas ele é um empreendimento que gera um impacto ambiental. Então aí também é uma diferença importante, né, de poluição e impacto. Tá? Então, toda aquela vegetação, por exemplo, que está ali na imagem, vai ser submersa, vai ficar submersa em função da alteração, né, da paisagem, e vai todo aquele material entrar em decomposição, então também tem um monte de emissão de carbono, enfim, toda a quantidade de matéria orgânica aumenta no lago, então uma alteração total, altamente impactante para o ambiente aquático, apesar de não ser uma atividade que causa contaminação. E muitas pessoas, às vezes, que normalmente não são da área, têm essa visão de que é um empreendimento limpo, digamos assim, né? Enfim. Algumas definições do que é impacto ambiental, que é a partir daí que surgiu toda essa questão da legislação. Então, é um efeito sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem. Então, é bem importante essa questão de não ser necessariamente só uma poluição ou contaminação, mas também um impacto que venha a alterar, né, as características originais ali da paisagem. Tá? Então, aqui é um esqueminha mostrando assim com projeto e sem projeto, né? Porque o projeto de licenciamento ambiental, o estudo ambiental, ele serve para controlar esses impactos. Então, a gente vai ser feito um diagnóstico da situação atual daquele local e vão ser propostas medidas que venham a minimizar ou mitigar esses impactos, ou seja, um controle desses impactos. Então, aqui, sem projeto, o impacto ele só aumenta, né? Ou qualquer outro indicador ambiental, né? Só vai piorar. E com o projeto vai haver um controle. Então, assim, é uma busca de um controle entre, né, utilizar os recursos naturais e tentar impactar o mínimo possível. A origem do impacto ambiental, então, é uma atividade poluidora ou impactante, que é o termo que se usa na legislação, né? Então, são vários
qualquer atividade, basicamente, aí de indústria ou, enfim, empreendimento tem impactos ambientais. Então, esses impactos precisam ser controlados. Tipo aqui, lançamento de efluentes em rios, então, várias indústrias, indústria alimentícia, indústria de bebida, metal mecânico, coreiro calçadista, vários setores, né, produzem, geram um efluente, e esse efluente ele precisa ser tratado antes de ser lançado. Isso vai ocorrer também um licenciamento nessa etapa, né, um tratamento desse efluente industrial antes de ser lançado no corpo hídrico. E muitas vezes também isso não acontece, e aí causa danos graves ambientais, como é que essa imagem do lado já é bastante antiga, mas é um fato histórico aqui no Rio Grande do Sul, que é a mortandade de peixes no Rio dos Sinos, que foi em 2016, eu acho, ou 2006, já há 10 anos já faz já tô assim, né? Já tô aqui 10 anos para mim. Se alguém souber aqui, pode, se alguém lembrar, enfim, acho que foi em 2006. Uma mortandade de peixes que aconteceu aqui no Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos é um rio aqui do Rio Grande do Sul, que é um dos mais poluídos do Brasil. Ele sofreu muitos anos com efluentes da indústria coreiro calçadista, que também tratava couro com metais, né, como chumbo e cromo. Então, na verdade, esse impacto aí também foi uma empresa que, enfim, tinha um aterro industrial, né, aterro sanitário industrial, e que tinha a questão dos chorumes, estava a estação de tratamento do chorume, do efluente, estava um pouco saturada e teve, então, perfurações, tubulações ilegais, lançando esses efluentes no rio e causou essa mortandade de peixes. Então, às vezes, esses casos drásticos, eles servem para gerar alguma mobilização. Teve uma legislação nacional, estadual, que é a CONSEMA, 128, que é para regulamentar o tratamento de efluentes industriais. Então, tem todas umas restrições maiores em relação ao nível parâmetros, né, de lançamento de efluentes, e também nessa legislação aqui estadual foram incluídos os testes de ecotoxicidade prévios, né, no efluente tratado prévio ao lançamento nos cursos hídricos. Então, isso é um fator assim bastante interessante, né? Seria o mais importante não esperar acontecer uma tragédia dessas para tomar uma atitude em termos legais, mas enfim, serviu para isso. Então, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, são mais restritivos assim a legislação para lançamento de efluente industrial em curso d'água. Enfim, rodovias também são uma atividade que é licenciada e é bastante impactante, mas não tem grandes impactos nos ambientes aquáticos, na maioria das vezes, né? Pode ter quando tem a construção de pontes, e aí então sim entra aí o liminólogo nessa área. Mas, né, para impactos gerais da fauna, tem muito impacto na fauna em relação à questão do atropelamento, né? Aqui, termoelétricas tem impactos também, claro, poluição do ar, enfim, diversos outros impactos. Às vezes tem que ter alguma desvio de arroio, e tem também lançamento de efluente. E também, muitas vezes, geração os efluentes industriais precisam ser lançados, né, em algum curso hídrico próximo, e aí entra também o papel do liminólogo. Aqui, energia nuclear, né, citando alguns tipos de atividades poluidoras, todas que precisam, né, passar por um processo de licenciamento ambiental. Aqui, no caso, é um aterro, né, aterro sanitário. Tem diferença, claro, entre aterro e lixão. Lixão é só uma disposição inadequada e irregular de resíduos sólidos, e o aterro sanitário é uma atividade licenciada com controle, né, dos contaminantes, com controle de geração, toda a geração de lixiviado, que se chama, né, que é o chorume, que é o líquido da decomposição dos resíduos. Ele é coletado, né, então tem mantas de impermeabilização na base, né, das células dos aterros, que serve para conter a contaminação. Tem toda uma rede de drenagem que capta esse lixiviado e leva para uma estação de tratamento de efluentes industriais, ETI, para que ele, então, seja monitorado, atinja os parâmetros para depois, então, ser lançado num corpo hídrico. Então, assim, mesmo com controle das atividades impactantes, mesmo respeitando a legislação, mesmo tratando o efluente antes de lançar,
a gente segue contaminando. Então, ele está dentro dos padrões, mas igual ele é um efluente e a soma de vários efluentes, né, de vários empreendimentos, enfim, acaba trazendo um impacto importante nos ambientes aquáticos. Então, assim, antes da legislação não existia controle nenhum, agora existe, mas ainda é grave, né? Aqui, então, é um aterro recuperado, né? Depois é o gramacho aqui, então a paisagem recuperada. Então, o que surgiu aí o licenciamento ambiental com a lei, primeiro com a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Então, as políticas nacionais são muito importantes em termos ambientais, porque elas, então, são a partir da política nacional que surgem as diretrizes para ter um controle depois dentro daquela área, né? Assim foi com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Política Nacional de Saneamento também foi muito importante, principalmente para trabalhar na área assim, de ecossistemas aquáticos. Os planos municipais de saneamento básico trazem muita informação e faz com que os municípios tenham um plano de saneamento, né? Que saneamento ainda é muito atrasado no Brasil. 50% da população não tem saneamento, não trata esgoto, então a gente segue sem tratar esgoto, que é uma coisa básica. Então, é ainda muito preocupante a situação dos ambientes aquáticos no Brasil. Acho que no mundo como um todo, mas no Brasil é bem grave. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6938, que a partir dela, então, veio a CONAMA. A CONAMA, sim, é a resolução que define o licenciamento ambiental, tá? Contextualizar rapidamente aqui a Lei 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente. E nela, um dos instrumentos dessa política era que seria importante fazer a avaliação dos impactos ambientais e o licenciamento, né, de atividades potencialmente poluidoras. Então, gente, isso aqui é de 81. Antes disso, não existia controle nenhum ambiental. Era simplesmente os empreendimentos aconteciam, poluição. Aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, agora eu estou com um licenciamento que a gente vai fazer de uma adutora para captação de água, numa região que os rios são considerados mortos, porque é uma região carbonífera aqui do estado que tinha diversas minas a céu aberto e causou poluição de muitos recursos hídricos com drenagem ácida de mina, porque não existia controle nenhum, né, dessa questão. Então, a partir de 81, com essa lei, com essa política, começou a coisa a entrar nos eixos, digamos assim, e foi então solicitado, né, que o licenciamento ambiental deveria ocorrer obrigatoriamente para atividades poluidoras. Então, aí foi feita, depois de 86, que surgiu a CONAMA 237, que até hoje é utilizada e que define, então, os procedimentos e critérios que vão ser utilizados para o licenciamento ambiental. Então, acho que resoluções, né, a questão normativa, a questão de legislação, é uma questão que segura muito a poluição ambiental, enfim, degradação. Tá? Então, o que dizia essa lei que diz, né, que todo empreendimento, para operar, ele precisa de uma licença ambiental, tá? Que vai ser expedida pelo órgão ambiental. Tá? Então, quem dá a licença, defere ou indefere a licença é o órgão ambiental. O empreendedor, ele vai contratar uma equipe, que no caso é uma equipe de engenharia e de consultoria para fazer o levantamento, para fazer o estudo, vai apresentar para o órgão ambiental, o órgão ambiental ele vai avaliar aquele estudo, vai observar as condicionantes e vai deferir ou indeferir a licença para aquele tipo de atividade. Então, desde então, essas coisas vêm acontecendo e é muito importante para, no mínimo, conter a poluição ambiental. Então, tem 3 etapas clássicas do licenciamento, que é a licença prévia, a de instalação e a de operação. Então, todo empreendimento, normalmente, né, ele precisa passar por essas 3 etapas para conseguir operar. A prévia, então, é da fase preliminar, né, quando ainda está sendo planejado o empreendimento. Por exemplo, eu estou trabalhando agora numa área de mineração, que futura mineração de carvão, é a solicitação, né, do órgão ambiental aqui no Rio Grande do Sul. Então, no momento, não tem nada, os levantamentos, eu vou lá, faço os levantamentos, faço coleta no rio, fitos ou macroinvertebrados, e a paisagem está ainda intacta não, né? Tem agricultura, tem utilização de fertilizantes, agrotóxicos, enfim, né? A mata APP não existe, vegetação ciliar já praticamente inexistente também, mas enfim, não tem nada de mineração, porque essa é a etapa prévia, né,
a atividade. Então, o empreendedor ainda tem que fazer a LP, a LI, depois a LO para começar a operar, caso o órgão permita, né, com base na avaliação desses estudos todos. Então, tem prazos, né? Cada licença tem prazos. Aqui a LP, no caso, é não superior a 5 anos. Depois tem a LI, que vai autorizar, então, a instalação do empreendimento de acordo com os planos, de acordo com tudo que está lá no relatório, com todos os levantamentos que os especialistas fizeram, né, e falaram sobre as características da área, sobre os impactos ambientais, sobre um controle desses impactos, como fazer para minimizar tudo isso. E pode durar, então não pode ser superior a 6 anos, e aí depois, finalmente, a licença de operação, isso é um processo que pode durar alguns anos, né, até que o empreendedor tenha, então, acesso a essa licença de operação. Então, depois que ele tem a licença de operação, ele vai renovando essa licença durante, né, a operação do empreendimento. Ele tem no máximo 10 anos. E aí, então, o órgão ambiental vai acompanhando, vai fiscalizando, vendo se as medidas elas estão sendo aplicadas, se o impacto está controlado e coisas assim nesse tipo. Para ficar, caso de necessidade, né, emitir condicionantes para que o empreendedor vá se adequando, enfim. Para tudo isso, para que tenha um controle da população, da poluição, né? O controle dos impactos. Esses estudos todos, então, assim, todo o que se apresenta para o órgão ambiental para autorizar ou não e dar uma licença ambiental é um estudo ambiental. Tá? Então, esse estudo ambiental ele pode ser de diversos tipos, mais complexo ou menos complexo, de acordo com o porte do empreendimento, de acordo com o potencial poluidor da atividade. Mas um dos estudos mais clássicos, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o EIA-RIMA. O EIA-RIMA é o estudo de impacto ambiental e o RIMA é o relatório de impacto ambiental, tá? Então, o EIA-RIMA, ele é realizado na etapa de LP, que é no licenciamento prévio do empreendimento. E ele é um dos estudos mais complexos e completos que tem, e normalmente é para empreendimentos de grande impacto ambiental, tá? Então, o EIA, ele é um documento técnico-científico, porque tem dados bastante interessantes, assim, bastante aprofundados da área. É muito importante, né, que ele seja feito por uma equipe multidisciplinar. Então, a área ela é estudada em relação ao meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. Todos os aspectos são levantados para tentar mapear bem aquele empreendimento e controlar os impactos. Então, são feitas, as equipes vão para campo, né? São definidos para realizar os diagnósticos. Então, é nessa etapa aí que a gente, quem é da área da limnologia, vai fazer muitas vezes já vai definir os pontos, vai receber mapa da área, vai tentar entender como que é o empreendimento, que espaço que ele vai ocupar. Eu acho muito importante quem é da área ambiental, de limnologia, saber o que é a bacia hidrográfica, saber identificar a bacia hidrográfica, definir, porque é baseado nisso que eu acho importante definir pontos amostrais, né? Então, vão ser feitas a definição das áreas de influência, então, cada grupo vai definir qual área de influência daquele empreendimento para o seu grupo, né? No caso, para os ambientes aquáticos. Então, vai ter um lançamento de efluente aqui, vai ter o desvio de um arroio ali, vai ter geração de poeira, vai ter assoreamento, vai ter remoção de cobertura vegetal. Então, tudo isso precisa ser avaliado para definir os pontos, né? Porque tem alguns pontos depois que vão servir para o monitoramento ambiental desse empreendimento. Então, sempre é importante definir pontos que seriam pontos branco, por exemplo, que seriam pontos sem a influência do empreendimento, normalmente a montante, pontos que vão ser a jusante, que então já vão conseguir ter uma leitura do impacto daquele empreendimento, enfim. Tudo isso o profissional liminólogo ou profissional cada profissional dentro da sua área vai ter que definir tudo isso, né? Então, definir, tipo, depois quais equipamentos vai utilizar para amostrar, como vai ser a amostragem, é rio, é profundo, é raso, vai usar embarcação, não vai, né? Então, tudo isso aí. Então, cada área é de um jeito, às vezes é um rio, é raso, às vezes é um reservatório, às vezes é um lago, enfim. Aí começa a construção, né, de como que vai ser essa atividade. Então, depois tem os diagnósticos, que aí você vai para campo, analisa tudo mais, faz os relatórios, avalia os impactos ambientais sobre aquele empreendimento em específico sobre o seu grupo, propõe medidas que venham a mitigar e compensar os impactos que possam ocorrer, e define programas de monitoramento daqueles impactos, que vão servir para dizer a longo prazo se o empreendimento está controlando, né, o impacto ou não. E o RIMA, então, o CIEI é um documento super extenso e que o órgão ambiental ele vai acessar e com base nesse documento ele vai deferir ou não a licença.
E o RIMA é um documento que é para ser tipo um resumo do EIA, mas com uma linguagem informal, que vai ficar disponível para a população consultar, né, e saber o que vai impactar aquele empreendimento na sua região, na sua comunidade, para poder então opinar, porque às vezes tem audiências públicas para esse tipo de empreendimentos, tá? Então, assim, esses são os empreendimentos mais profundos, digamos assim, quando as atividades são de alto impacto. E ninguém está falando no chat, espero que deem um oi aí, só se está tudo certo. Tá? Se está indo muito rápido ou coisa assim. Tudo certo, tá ótimo, tá, obrigada. Bom, então, o diagnóstico, tá? Tem os estudos de base, que são os estudos de levantamento da área. Que vão ser a descrição, coletar, organizar as informações, definir as metodologias de campo e coletar os dados de campo, que são os dados primários. Então, normalmente, antes disso, a gente tem que fazer um levantamento de dados secundários da área, porque todo o estudo ambiental agora eu estou na fase de 1, que a gente vai fazer em Santa Catarina, que é para captação de água. Então, vai ser captação numa drenagem, vai passar depois por outras drenagens, toda a tubulação, e a gente agora está na etapa de fazer o relatório para autorização de coleta de fauna. Então, o órgão ambiental precisa autorizar a nossa coleta. Então, a gente tem que fazer todo um levantamento de dados secundários, definir pontos de amostragem, definir metodologia, enfim, para depois de aprovada, né, a licença pelo órgão ambiental, então a gente pode ir para campo, coletar os dados primários. Tá? Então, isso é outra dificuldade também, porque os grupos de fitoplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados, tem muitas áreas que a gente vai fazer o levantamento e que não tem informação, não tem publicação, não tem nada. E a gente tem que ficar se virando com dados de outras áreas, outras bacias, que muitas vezes também são dados escassos, ou acontece muito também de ter levantamento de um grupo só específico. E como a gente trabalha com comunidades, porque a gente precisa saber o impacto em toda a comunidade, a gente não pode trabalhar só com cladóceros, ou só com copépodes, ou só um grupo específico de atomáceas. A gente precisa saber como que está toda aquela comunidade, porque toda a comunidade vai ser impactada pelo empreendimento. Então, muitas vezes tem estudos de atomáceas, não sei da onde, ou só copépodes, ou só rotíferos. E aí, então, sempre essa questão do levantamento dos dados secundários ainda é mais complicada, porque normalmente os dados são escassos. E normalmente vários empreendimentos são os primeiros estudos e primeiros dados para a região, assim. Enfim. Então, assim, o diagnóstico, ele inclui levantamento de todas as áreas, geologia, fauna, população, parte de sítios de interesse natural ou cultural. Então, é dividido normalmente nos 3 meios, né? Meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. Então, ela precisa fazer um levantamento geral. Trouxe aqui só para vocês terem uma noção, assim, que a equipe realmente é multidisciplinar e é muito legal porque se troca informação, a gente tem uma noção geral, assim, de todos os impactos que podem acontecer naquela área e que muitas vezes também podem atingir o ambiente aquático, né? Então, meio biótico aqui, ó, eu coletando ali, enfim, tem toda a parte também dos ecossistemas terrestres, toda a parte de fauna, de vegetação. Sempre é importante definir espécies bioindicadoras, endêmicas, imunes ao corte. Então, aí também a legislação, ela está muito, a parte da legislação é muito importante, porque ela está muito a favor de quem vai trabalhar nessa área. Então, a gente não precisa ficar explicando o que é importante tal espécie ser preservada. Existe lá um status de ameaça, existe uma lista. Isso para grandes grupos de fauna. Para plâncton já é mais complicado, assim, né? Tem alguma coisa... Porque o plâncton é muito pouco conhecido. Então, também fica muito difícil de definir status de ameaça. Então, tem até lá no Instagram um vídeo que eu fiz sobre lista vermelha de zoo. Então, tem a parte de copépodos, tem alguma coisa de quidorídeos também, dos cladóceros, que eu andei falando com a professora Lourdes, é um Loureiro, que escreveu esses capítulos e que a gente conversa bastante e ela me ajuda nessa parte aí também de ver status de ameaça, porque a gente precisa ver, mas tem muita coisa ainda que é pouco estudada e que às vezes algumas estão na lista por ter dados insuficientes. Então, a gente vai se virando com as informações que tem, que ainda são escassas. Então, acho que tem muita coisa ainda a ser feita
nessa área, assim, que venha, na área da limnologia como um todo, que venha auxiliar, né, as ferramentas, a gente tenha ferramentas para conservação ambiental e dessas espécies. Definir áreas de preservação, definir unidades de conservação, isso é muito bom também, muitas vezes como medida compensatória ao impacto do empreendimento, o órgão ambiental define que o empreendedor tem que criar unidades de conservação ou investir na recuperação de áreas, enfim. E toda uma avaliação do meio socioeconômico também é importante, a questão das populações que vivem ali, como que é a organização, qual a população vai ser afetada, se vai afetar a renda, a geração de emprego, ou mesmo estruturas, né, sítios, monumentos arqueológicos, questões histórias da comunidade, questão de comunidades indígenas e tudo mais, tudo isso é avaliado no estudo ambiental, né, e tudo isso faz parte do licenciamento ambiental. E aí depois, então, que se faz o diagnóstico, né, a gente vai lá para a parte de avaliar esses impactos, né, então, o que pode ser esses impactos de certos, então teria a questão da supressão de certos elementos do ambiente, como supressão de vegetação, supressão completa de hábitats, né, banhados que podem ser aterrados, então, porque obras ou empreendimentos têm proporções grandes, digamos assim, e os impactos também são proporcionais ao porte dos empreendimentos. Então, às vezes tem destruição total de ambientes, e são rios desviados, nascentes engolidas pelo empreendimento, enfim. Supressão de referências físicas à memória, locais sagrados. Então, quando tem também hidrelétricas, barragens, barramentos, inundam às vezes cidades inteiras, patrimônio histórico, igreja, praça, tudo. Então, tem todas essas questões que são avaliadas. Às vezes tem introdução de espécies exóticas, né? Enfim, inserção de elementos no ambiente também é um impacto ambiental. Sobrecarga, né? Introdução de fatores de estresse, então capacidade de suporte, né? dos ambientes aquáticos a uma determinada poluição, redução de hábitat, e aqui no caso meio socioeconômico, aumento de demanda por bens e serviços públicos, por exemplo, né? Vai uma obra, uma construção de uma barragem em determinada área que não tem ainda uma população. Então, começam vários trabalhadores para lá, para trabalhar na obra, então começam a criar uma vila, um assentamento, e aí começa a precisar de educação, começa a precisar de saúde, começa a precisar de várias coisas, né, para atender essa população que foi para lá para trabalhar nesse empreendimento, e isso é um impacto ambiental que também é avaliado, né, dentro desses estudos ambientais. Então, tem também, quando a gente faz a avaliação dos impactos, a gente prevê para cada fase, né, do impacto, que é a fase do empreendimento, implantação, operação e também a desativação, né? Tem muitos empreendimentos que mesmo depois de desativados, eles seguem impactando. Isso também precisa ser planejado e considerado, tá? Existem várias metodologias para avaliar impacto ambiental, então, porque pensa que vai vir, então, relatório de diversos profissionais. Então, eu já trabalhei coordenando equipes de EIA-RIMA, então, montava equipe e depois coordenava e organizava todo o relatório de todo mundo. Então, vem relatório do meio físico, do meio biótico, a qualidade do ar, qualidade do solo, a geologia, relevo, a parte socioeconômica, toda a parte de fauna, de flora, e organizar tudo isso. Então, por isso, existem metodologias para avaliar esses impactos e ficar de uma forma fácil de visualizar quais os impactos são mais significativos, para então definir ações, né, de maior urgência para um impacto e menor urgência para outro. Então, existem vários métodos, aqui eu só citei alguns, né? As matrizes são muito utilizadas, são as matrizes de impacto. Os impactos, então, eles são classificados para tentar dar essa visão melhor, assim, sobre qual impacto tomar uma ação com mais esforço, digamos assim. Eles podem ser positivos ou negativos, tá? Porque o impacto ambiental não necessariamente é um impacto negativo. Ele pode ser positivo, então se costuma listar muito como sendo positivo a questão de geração de conhecimento sobre as áreas, porque tem muitas áreas aí que não tem nenhum estudo, que são pouco estudadas, e a partir desses estudos elas então são um pouco mais conhecidas. Tá? Mas a maioria dos impactos é negativos, não precisa nem explicar. Tem as diferentes etapas, né? Porque tem alguns impactos que vão ocorrer só na instalação, outros só na implantação e outros só na operação. E os diferentes meios, né? Então,
também são classificados de acordo com a magnitude, de baixo impacto, médio, alto impacto, abrangência espacial, por exemplo, pode ser um impacto intenso, digamos assim, de magnitude alta, mas a espacialidade dele é baixa, do tipo, ele ocupa um território pequeno, né? Às vezes é um impacto menos significativo, porém tem uma abrangência espacial longa, vai se estender por toda a bacia hidrográfica. E a questão temporal também, ele pode ser um impacto alto, mas ele durar pouco, ou então ele ser um impacto que vai durar ao longo de anos. Então, por isso que se utiliza essas características e se pontua algumas para conseguir visualizar melhor, né? Então, aqui um exemplo, assim, de classificação, né? Se o impacto também é reversível ou irreversível, importante, se ele é local, regional, nacional, se é mitigável ou não, né? Isso é importante também, porque tem impactos que não tem o que fazer, não são mitigáveis, né? Aconteceu e deu. Então teria que compensar de alguma forma. E estudar também a possibilidade de haver algum acidente, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, sobre os impactos que podem ocorrer em ambientes aquáticos. Aqui, por exemplo, né, como impacto positivo, geração e aumento de conhecimento sobre fauna e flora de região através dos levantamentos, né, dos inventários, se chama inventário de fauna, né? Então, com inventário de fauna, então o fito está incluído, viu? O órgão ambiental normalmente bota assim, ó, fitoplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados, ictiofauna, tudo isso é fauna, até o fitoplâncton também está incluído na fauna. Então, vai também na licença de levantamento de fauna, tá ali, fitoplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados, enfim, o que importa é que acontece, né? Então, o aumento desse conhecimento é um impacto positivo. Eliminação de organismos aquáticos, que normalmente acontece, alguns efluentes podem receber efluentes, ou mesmo alguns efluentes podem sumir, podem ser desviados, pode ser, por exemplo, em áreas de mineração, tem várias drenagens que vão sumir, vão ser mineradas, enfim. Então, aí tem um impacto grande nessa parte de eliminação de organismos. Daí depois aqueles impactos na comunidade como um todo, questões ecológicas, né, de diminuição que tem a ver com o impacto nos ambientes, como redução de diversidade de espécies, né, por supressão ou alteração de hábitat, alteração de riqueza, enfim, extinção, alteração, redução da biodiversidade e tudo mais. E tem também a questão aí das medidas que a gente pode propor para mitigar ou compensar, né? Também existem medidas de valorização quando tem impactos benéficos e os planos de monitoramento, tá? As medidas, elas servem para reduzir, então, esse impacto, tentar dar uma amenizada, tá? Por exemplo, aqui eu trago alguns exemplos mais ligados a essa questão dos ambientes aquáticos, tá? Seria recuperação, porque muitas vezes os ambientes já estão degradados quando a gente vai fazer um levantamento, vai em alguma área muito difícil hoje encontrar ambientes que estejam conservados. Pelo menos na minha prática, assim, de consultoria, né? Quando eu trabalhei no meu mestrado, eu trabalhei numa unidade de conservação, que foi o Taim, era uma coisa, depois a realidade é outra, né? A maioria dos ambientes é muito, que eu tenho trabalhado em ambientes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os locais que eu mais trabalho, e os ambientes são muito degradados, a gente tem muita questão de agricultura, Santa Catarina tem essa questão de mineração, aqui também tem mineração, e fora a questão de saneamento, que a gente sabe que é bastante complicada, né? Tem muitas indústrias, muitos efluentes industriais, muitos lançamento de efluentes sem tratamento. Então, o nosso saneamento está muito atrasado mesmo. Então, muitas vezes eu já mostrei plâncton em esgoto praticamente, né? Também tem obras e vários licenciamentos também para canalização de rios. Então, às vezes rios que originalmente eram lindos e de qualidade, eles acabam recebendo tanto efluente que então as prefeituras pedem para canalizar. Então, já fiz a amostragem e era praticamente um esgoto, assim, um efluente. Então, a gente tem muito essa questão de amostrar também em ambientes muito degradados, assim. Então, recuperação de rios e arroios em outras áreas da bacia, quando possível. Recomposição da vegetação ciliar, que a gente sabe que a manutenção da vegetação ciliar é importante para a manutenção da qualidade da água, evita toda uma questão de assoreamento, e conserva, então, também questões físico-químicas aquela água.
o controle da poluição, né, a implantação de programas de monitoramento de fauna aquática e de qualidade da água e programas de monitoramento da vegetação auxiliar. Então, a gente sugere isso como medidas. Às vezes, se não dá para fazer no local, se vai ter extinção dos hábitats, fazer em outras áreas da mesma bacia hidrográfica, ou mesmo investir recursos em unidades de conservação, enfim. Tem medidas aí para outros grupos de fauna, como corredores de fauna, recuperação de áreas degradadas, às vezes quando tem uma degradação, alguma contaminação, poluição, né? Então teria essa escada de peixes para hidrelétricas, enfim, tem algumas medidas que vêm sendo colocadas em prática e inclusive sendo testadas na prática para ver se elas são eficientes ou não. Muitas vezes a gente sugere medidas, a gente não tem ainda experiência se aquela medida já foi aplicada e se ela realmente funciona. Então, os monitoramentos desses empreendimentos, eles também trazem essa resposta, se tais medidas sugeridas, elas estão sendo efetivas ou não. E isso também serve de um guia para que a gente vá alterando, mudando a sugestão de medidas, enfim, adotando, né, e buscando soluções para tentar controlar esses impactos. Aqui, um exemplo de fauna é essa questão do cercamento. Então, rodovias é muito raro assim ter a parte de levantamento de ambientes aquáticos. Aqui aquedutos que devem ter acompanhado aí, que agora teve no Rio de Janeiro, o primeiro do Brasil, o corredor ecológico lá por causa do mico-leão dourado, enfim, são algumas opções de medidas que se tem, né? Aqueduto aqui, que seria um corredor verde para passagem de fauna, né? Para ligar manchas de vegetação, permitir fluxogênico e aquela coisa toda. Aqui, escadas de peixes em barragens, então há controvérsias, não funcionam realmente, não são aquela maravilha, e elas foram sofrendo adaptações ao longo do tempo, então elas já foram assim mais, digamos, com cara de construção nada naturais, e depois foram então tomando uma cara assim mais de um curso hídrico, enfim, não tenho acompanhado assim como que está essa situação e essa eficiência das escadas de peixes como medida mitigadora, mas ela tem sofrido melhorias, né? E os monitoramentos eles trazem essas respostas assim, que nós como profissionais dessa área a gente busca, né? A gente às vezes sugere medidas, não sabe nem se elas vão ser eficientes, e o monitoramento vai trazer essa resposta, que a gente possa seguir evoluindo nesse caminho aí de sempre sugerir melhorias, né? Sempre buscando a conservação ambiental. Criação de unidades de conservação, reassentamento de populações humanas, no caso do meio socioeconômico. Não sei se tem alguém, se eu estou muito passada, uma dúvida para o final, tá? Depois a gente vê. Enfim, aqui não vou entrar nesses detalhes. Os programas de monitoramento ambiental, então quem trabalha com pesquisa sabe muito bem o que é um programa de monitoramento ambiental, que é para ter um controle desses impactos negativos, né? Então, é um estudo, né, um acompanhamento contínuo e sistemático de determinadas variáveis ambientais, no caso, então, fitoplâncton, zooplâncton, macrovertebrados, para o pessoal que é da limnologia, para avaliar, então, sempre a gente faz avaliações qualitativas e quantitativas, esses são os dados que a gente trabalha, né, para ver ao longo do tempo essas variações. Tá? Para ver se as comunidades elas estão se alterando, se tem alguma mudança muito drástica ou brusca na riqueza, na diversidade, na composição, e aí ver que esse empreendimento ele está impactando, deu algum problema aí. Tá? Isso serve de alerta para monitorar o impacto. Então, a amostragem ela pode ser sazonal ou semestral, essa frequência ela pode ser alterada, então tem muitos empreendimentos, sei lá, hidrelétricas que já estão em operação, e aí, então, o monitoramento ele fica mais contínuo no início e depois ele vai sendo mais espaçado de acordo com as características daquelas comunidades, tá? Então, enfim, acho que é mais ou menos isso. Serve como uma ferramenta, então, para a administração dos recursos naturais. Eu digo, alguma resposta, alguma medida, ela pode ser positiva ou negativa, então, o profissional, o mesmo órgão ambiental pode ir alterando, né, ao longo do tempo, de acordo com essas informações, são muito importantes do monitoramento, e também servem para suporte a políticas ambientais, né, isso é muito importante, né, que a gente tenha políticas ambientais, porque são as políticas ambientais que vão nos dar uma segurança, uma orientação, que aí então que os empreendimentos vão ser cobrados e a gente vai poder fazer o nosso trabalho, né.
Então, é isso aí, pessoal. Mais ou menos isso, né? Eu fico agora, então, aberta a perguntas, se vocês tiverem alguma coisa mais específica sobre a atuação do liminólogo, enfim, sobre os grupos que vocês trabalham. Mas eu acho muito importante sempre trazer um contexto geral, né? Porque muitas vezes, eu como tive essa experiência de trabalhar em empresas de consultoria e coordenar equipes de EIA-RIMA, eu acompanhei todo o processo sempre e às vezes a gente, quando é só consultor de uma determinada, a gente não tem uma real dimensão de onde que está inserido o nosso trabalho, né? Então, o nosso trabalho ele é uma pontinha, né, de todo um trabalho de estudo ambiental, mas que com certeza é muito importante, né, como profissionais dessa área também, a gente cada vez dá mais valor para esses grupos que, por muito tempo, esses grupos não eram inseridos em licenciamentos, muitos empreendimentos. Até hoje, eu vejo muitos empreendimentos aqui no estado que têm impacto nos ambientes aquáticos e o órgão ambiental não pede monitoramento desses grupos. Então, acho que tem muito a evoluir. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Fico à disposição aqui para perguntas. Eu vou parar de compartilhar minha tela agora. Essas sugestões para fazer um grupo de um caderno. Bom, obrigada. Parabéns, foi ótimo. Imagina, eu que agradeço. É muito conteúdo, nossa, é muita coisa. Eu não tinha dimensão assim desse todo, né? No laboratório a gente tem a experiência, né, de participar de alguns momentos de consultoria, mas é tudo muito assim. A gente não se envolve tanto porque ainda é aluno, mas tem os outros que são responsáveis, mas só que assim, é muito complexo. Sim. E agora fica aberto para quem quiser fazer perguntas, pode ligar a câmera e o áudio, né, para perguntar, fica à vontade. Posso começar, Sorana? Olá, pessoal. Liguem a câmera aí para eu ver as carinhas. Posso começar? Pode começar, Fábio. Tá joia. Boa tarde, doutora Vanessa. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Boa tarde. Imagina, Foi eu que ótimo, agradeço. super informativo, claríssimo. Que bom. Muito obrigado. Imagina. O que eu queria lhe perguntar, de respeito a essa pressão que vem tendo no Congresso Nacional e em diferentes frentes em relação às exigências para licenciamento ambiental. Queria saber duas coisas. Um, em que ponto que isso anda, que eu não tenho acompanhado tanto. E dois, se isso tem tido algum efeito negativo sobre esse trabalho de vocês, que é tão importante. Bom, professor Fábio, assim, como que tá isso no Congresso exatamente? Eu não tenho acompanhado eu sei que andaram várias modificações, várias tentativas aí de afrouxar, né, o licenciamento, de simplificar e de acelerar processos. Então, isso está sempre sendo comentado na mídia. A legislação que a gente tem hoje, ela é maravilhosa, é aquilo ali mais ou menos o que eu falei, então tem várias restrições, a gente faz estudos realmente aprofundados da área, então eu acho que a legislação como está, ela está bem e até agora não teve mudanças assim, a gente segue realizando levantamentos, os diagnósticos seguem sendo, o órgão ambiental segue pedindo detalhamento, e a gente segue fazendo levantamento de diversos grupos, não tem sido ainda simplificado, né, o licenciamento, e eu acho isso bem importante. Claro que a gente fica um pouco apreensivo, porque se houver um retrocesso nesse sentido, é um retrocesso em todas essas questões que eu comentei aí, que é que ainda a gente fazendo todo um levantamento, depois tem toda a parte de fiscalização, que isso aí também cabe ao órgão ambiental, a gente como técnicos às vezes não acompanha, não é nosso papel acompanhar e fiscalizar, então aí acaba saindo um pouco da nossa esfera, do nosso alcance, que muitas vezes daí então nós somos chamados para ir resolver alguma questão de passivo, então já trabalhei também em recuperação de áreas degradadas, passivos ambientais de áreas que já tinham sido licenciadas, mas que não foram fiscalizadas, que acabaram entrando em estados graves de degradação ambiental, como casos aqueles do acidente de mortandade de peixes e tudo mais.
Então, eu espero e torço para que não haja retrocessos na legislação ambiental, que como ela tá ótima, maravilhosa. O que falta também são mais profissionais habilitados, assim como esse povo todo lindo da academia, que pode também trabalhar na área ambiental, que pessoal que tem formação boa, porque também tem muita gente que não tem formação em nada fazendo o nosso trabalho, né? Então, assim, isso também é complicado. Aí ficam estudos superficiais, né? Estudos que não dão a devida importância para aquela área, né? A devida atenção para a conservação. Então, é muito importante que os profissionais que trabalhem e profissionais que tenham uma formação boa, né, em seriedade, que saibam daquele grupo que estão trabalhando, para que a gente possa, então, enfim, explicar e mostrar para o órgão ambiental a importância, né, daqueles grupos. E depois também fiscalização, né? A fiscalização é bem escassa, porque os órgãos ambientais às vezes não têm grandes corpos técnicos, e aí, então, daí a gente já começa a ir para uma problemática também de questão de estrutura, né, do serviço público, enfim, que deveria ter mais fiscalizando, e também de diversas formações, né, porque às vezes é um profissional ali da área da geologia, por exemplo, fiscalizando todo um empreendimento e tentando avaliar a parte biótica também, e às vezes eles não têm braço para isso tudo, e às vezes nem formação, enfim. Então, assim, acho que tem muita coisa a ser melhorada, mas em termos de legislação, eu acho que a legislação ela é excelente. Ela não pode. Agora, se retroceder, aí vai ficar complicado, porque aí simplifica e aí vai aprovação de empreendimento de qualquer jeito, pouca restrição ambiental, e aí começa a complicar. Respondi a tua pergunta, professor. Legal, doutora. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Imagina, que agradeço. A gente tem aqui uma pergunta da Renata no chat e depois eu vou chamando o pessoal que está colocando o nominho aqui, tá? A Renata pergunta, a dúvida dela é sobre as empresas escolherem engenheiros ambientais e não biólogos. Qual sua visão sobre isso? Ai, gente, então, os engenheiros, né? Acaba tendo engenheiro de tudo por aí, é engenheiro de pesca, de aquacultura, de ambiental, enfim, eu acho que o biólogo ele tem que ser mais, eu acho que tem um pouco a ver com a postura do biólogo, sabe? Eu acho que o biólogo ele tem que se buscar mais porque o engenheiro ambiental ele tem uma visão mais dessas questões como um todo, sabe, de impacto, de empreendimento, de avaliação, a parte de medidas para mitigar e tal. E eu acho que o biólogo ele tem que se esforçar para ter formação nessas áreas também, entender e se capacitar para também atuar e ser competitivo com, por exemplo, um engenheiro ambiental, né? Então, eu acho que os biólogos eles têm que estar aí para poder ocupar esse espaço que está sendo ocupado por outros profissionais. Eu acho que o biólogo ele tem que se posicionar aí melhor, sabe? Com uma postura mais profissional. O biólogo ele tem muito postura acadêmica, né? Postura de... eu acho que o biólogo... Assim, talvez os cursos mais atuais, né? Tenham os biólogos mais jovens têm uma formação um pouco diferenciada, mas eu, como um todo, assim, no mercado que eu vejo, eu também trabalho com biólogos, eu chamo biólogos para fazer trabalhos e tudo mais. Eu acho que falta um pouco a postura empreendedora, a postura mais de atuar no mercado de trabalho, a postura de tu saber fazer um orçamento, de tu saber cobrar teu trabalho, de tu entender as leis, de tu, sabe, de ser um profissional que está ali para vender o seu trabalho. Eu acho que falta um pouco essa postura e acaba vindo uns engenheiros e ocupando esse nicho aí que eu acho, né? Não sei o que vocês acham, até gosto de ouvir assim o que vocês pensam, mas eu percebo isso, que o biólogo ele é muito pouco profissional no sentido empreendedor. E para trabalhar num mercado de trabalho com consultoria, tu é um empreendedor, então tem que saber de tudo, vai fazer teu trabalho com seriedade, vai ter conhecimento sobre teus grupos, mas também vai saber ser um empreendedor, vai ter que entender daquelas coisas ali de cobrar, de mostrar para o empreendedor o que segurança, de que tu entende disso, que tu entende aquilo, que tu pode ajudar, de qual forma tu pode ajudar, enfim. Né? Eu acho que o engenheiro é mais talhado para o mercado de trabalho, para se formar e sair trabalhando. E o biólogo não muito.
E eu acho que isso o biólogo precisa mais disso. Boa. Foi respondida. Aí agora é o Pedro. Oi, Tem uma pergunta. vocês estão me ouvindo? Sim, eu ouvi alguém. O Pedro. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, na verdade, eu gostaria de perguntar, não sei se você já passou por uma situação assim, no caso, você fez o licenciamento para uma empresa, ou para uma hidrelétrica, um licenciamento prévio, e ele foi aprovado. E durante, foi ocorrendo na etapa prévia, aí depois passou para a etapa de instalação e de operação, e aconteceu alguma coisa que o órgão ambiental não aprovou durante essas etapas. Qual que seria, o que que você faria numa situação dessa? Qual que seria o certo a se fazer? Pedro, oi, tudo bem, Pedro? Deixa eu ver então se eu entendi. Se teve alguma etapa, alguma coisa que o órgão ambiental não aprovou. Durante as outras etapas. Por exemplo, o órgão ambiental aprovou a etapa prévia, mas aí, conforme foi fazendo as instalações, aconteceu alguma coisa que nas próximas etapas aconteceu algo que o órgão não aprovou. Aí, qual seria a forma certa de agir nessa situação? O órgão, ele sempre vai emitir um documento explicando o que está conforme ou não conforme, o que foi deferido ou não. Então, o empreendedor ele tem tempo de se adequar. Então, normalmente, por exemplo, o empreendedor ele ganha uma licença prévia, foi deferida, ele vai para outra etapa, daqui a pouco o órgão ambiental identifica alguma ação que é não conforme, por exemplo. Então, ele vai emitir um documento e vai dizer dentro do documento quais são as condicionantes. E aí, então, o empreendedor ele vai pegar e vai solicitar um novo estudo, contratar novas pessoas, enfim, para se adequar àquela irregularidade, digamos assim, e protocolar novamente no órgão ambiental, e o órgão ambiental vai avaliar de novo e vai... É um processo, que nem processo jurídico, é assim que funciona. O órgão ambiental ele emite um documento, do empreendedor ele vai lá e lê o que está errado, ele vai lá, contrata pessoas, faz o estudo, apresenta de novo para o órgão ambiental, protocola. O órgão ambiental ele tem prazo, analisa, dá a resposta e assim vai, sabe? Fica naquele... E aí é tudo por documentação que vai acontecendo esse processo todo. Respondido? Respondi, entendi. Obrigada. De nada. Agora o Rodrigo. Oi, estão me ouvindo? Olá, sim, olá Rodrigo, Oi, tudo tudo bem? bem? Boa tarde, Boa prazer. tarde. Foi ótima Prazer. a sua palestra, muito obrigado. Gostou? Que Explicou bom. muitas dúvidas aí que eu tinha nesse processo, então Que bom. agradeço aí pela oportunidade. Nada. Tem um aspecto que você comentou sobre a complexidade do EIA, né, que dentre vários pontos, assim, ele considera o meio físico, né, biótico, aspectos socioambientais, né, socioeconômicos, né? Uhum. E é interessante saber assim que a lei ela foi desenvolvida contemplando essas áreas distintas, né? Certamente o gestor, assim como você colocou como exemplo aí de um projeto desse, através de uma boa equipe, né, multidisciplinar, eu acho que ele considera tudo isso no diagnóstico final, né? Mas Sim. assim, da minha curta experiência assim trabalhando com uma pequena parte desse processo todo que você falou, eu acredito que tem alguns aspectos que eu assim, sinceramente, assim, pessoalmente, né, tenho dificuldade de contemplar nessas diferentes áreas de estudo, né, biológico, principalmente porque eu acho que assim vários dos ecossistemas, né, que a gente trabalha, que a gente vai trabalhar com licenciamento, ele também são construções sociais, né? Onde eu acho que assim, sem a base socioeconômica, é até complicado você estudar a ponta da lança, como os aspectos biológicos, os aspectos físicos, né? Então, assim, a minha pergunta é, você acredita que os indicadores que nós usamos, né, nós da biologia usamos como indicadores de integridade ambiental, eles não deveriam considerar também esse aspecto socioeconômico e não depois um gestor final fazer a conjunção desses dados, mas o biólogo, quando está gerando ali os indicadores da qualidade ambiental, também considerar isso em seus estudos assim mais específicos, né, sobre uma determinada comunidade, sobre um determinado ambiente. Queria saber um pouquinho a sua opinião sobre isso. Rodrigo, então, obrigada pela pergunta. Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta complexa, né?
tu diz assim, a gente quando faz os nossos indicadores, a gente deveria considerar a questão social. Na verdade, assim, quando a gente trabalha como só um prestador de serviço na área da limnologia, a gente muito dificilmente vai integrar o nosso conhecimento com outros grupos. Eu tive a oportunidade de visualizar todos esses grupos porque eu trabalhei como coordenadora de EIA-RIMA, né, numa empresa de consultoria por alguns anos. Então, eu montei a equipe multidisciplinar e via tudo isso e eu, como gestora, conseguia, né, então, ver todos esses grupos. Mas, normalmente, e atualmente, eu não trabalho mais nesse trabalho como coordenadora de equipes, eu trabalho só na área aquática e, então, eu não tenho mais acesso a outras partes socioeconômicas dos estudos, eu não sei mais, a gente não consegue acessar esse tipo de informação. Muitas vezes eu pergunto para quem está, para contratante, olha, tu teria nem a qualidade da água a gente acessa. Normalmente quem faz qualidade da água é o pessoal do meio físico. E aí então a gente que faz fitos ou normalmente eu não consigo acessar, por exemplo, dados físico-químicos, pH, OD, turbidez, oxigênio, enfim, vários outros dados que poderiam auxiliar na interpretação. Muitas vezes eu nem consigo acessar, porque às vezes o empreendedor ele contratou uma empresa para fazer o meio físico, outra empresa só para fazer o inventário de fauna. Então, quem faz inventário de fauna não fica sabendo de fisicoquímicas, é outra empresa, então muitas vezes não tem acesso a essa informação. Então, realmente é um trabalho que para ser, na sua teoria, e quando eu coordenei esses estudos, eu fazia isso, de montar as equipes e fazer reuniões. Eu chamava todo mundo, a gente se reunia, todo mundo discutia sobre a área, todo socioeconômico, mas na prática mesmo, isso nunca mais aconteceu comigo, assim, depois que eu fiquei só na parte de prestar serviços, assim, da parte aquática, nunca ninguém me chamou para uma reunião, nada, cada um faz seu relatório, a gente faz um inventário de fauna, normalmente, e envia, e alguém lá da empresa que vai juntar tudo. E quem vai ter esse trabalho de olhar do início ao fim, todo o estudo e integrar tudo isso na sua cabeça e dar um parecer é o profissional do órgão ambiental. Ele que vai fazer isso, por isso que aquele profissional lá é que é importante que ele tenha essa noção, né? Porque não é nosso papel, assim... Na verdade, a legislação, ela diz que que esse estudo ele é para ser gerado de uma forma multidisciplinar e as pessoas precisariam se reunir para discutir esses aspectos, né, todos. Mas na prática mesmo é muito raro isso acontecer, essas reuniões. Então, assim, isso aí é um estudo para uma longa data, criar índices, até mesmo os índices biológicos, né? Então, muitas vezes me cobram, usa um indicador e diz aí se a qualidade, se o ambiente é bom, ruim ou regular em relação ao planta. Eu digo, gente, complicado, entendeu? Complicado porque a gente não tem ainda bons índices. Se vocês conhecem, vocês até que estão aí por dentro, se tiverem sugestões de índices para se utilizar, por favor, me digam aqui, porque eu tenho pesquisado muito e tem muitos índices que não são aplicáveis para os ambientes que eu trabalho. A gente tem alguns índices da CETESB, mas que são mais para reservatório. Eu trabalho muito com rios. Tem índice para rios, sabe? Eu tenho que analisar a comunidade como um todo e analisar os dados ecológicos e tentar acompanhar depois com o monitoramento, poder dizer alguma coisa, né, sobre isso, principalmente que eu não tenho nem acesso a dados físico-químicos da área, né? Então, assim, essa coisa da fragmentação, ela dificulta um pouco, assim. Mas, enfim, o ideal seria a gente integrar o máximo possível, né? Mas ainda acho bem difícil criar índices mágicos, assim. Eu sempre digo, sabe, não tem nenhuma mágica ainda para ser feita e se analisar uma comunidade, faz um levantamento, um inventário que você vai um dia, faz o levantamento de vários pontos e você tem digamos, uma fotografia da comunidade naquele momento. É muito difícil dizer, olha, esse ambiente é qualidade ótima, qualidade boa, qualidade regular. Tem vários fatores influenciando, né? E até porque a maioria das vezes não tem um artiguinho, um estudo, nada sobre aquela área, nada. Sabe que é nada sobre uma bacia hidrográfica inteira, não ter nada. Então, como você vai dizer se aquele ambiente está degradado ou não, se a qualidade é boa ou ruim, se você não tem nenhum antes para comparar? Você está sendo a primeira pessoa a olhar para aquele lugar, né? E, enfim, vai dizer o quê? Só com monitoramento depois de anos
para dizer alguma coisa. Então, é complicado, a gente tem muito ainda para caminhar e evoluir nessa linha, assim. Respondi, Rodrigo, a tua pergunta? Mais ou menos. Não, respondeu sim, obrigado. Assim, eu acho que o melhor assim de conversar é ver também a sua experiência, que você vê na prática que acontece, né? Eu Sim. acho que essa experiência foi fundamental você ter passado, obrigado por ter ouvido isso. Agora, é curioso, você falou um pouco assim de índice, né? Aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade de utilizar um elemento, né, da paisagem que vai ser integrado no índice, um outro elemento da comunidade, ou então algumas espécies, né, indicadoras, mas, ao mesmo tempo, considerar que essas espécies indicadoras elas podem ter um valor social para uma determinada comunidade Com certeza. indígena, né? Então, assim, você está Sim. integrando partes diferentes para dizer, meio que designar o que é integridade ambiental, mas, assim, considerando um aspecto um pouco mais amplo. Mas eu entendo essa dificuldade, por essa experiência que você falou, é mais complicado ainda quando a gente não tem acesso, não tem essa conversa, essa colaboração entre as pessoas que estudam nessas diferentes áreas. Mas muito obrigado, tá, Sim. pela resposta. Imagina, eu que agradeço. Muito boa pergunta. Agora, a Luísa tem uma pergunta também. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, me ouve? Tô ouvindo. Que net bem ruim. Mas então, em primeiro lugar, quero parabenizar a organização aqui. Eu acho que falaria muitas ideias, muitas etapas, mas meu questionamento é um pouco da visão que o consultor tem na sociedade, né? Isso porque numa disciplina da UFRJ, o professor levou um questionamento sobre a questão de muitas vezes um consultor ele ter a aliviar algumas questões, aos impactos, né? Luísa, saber o que você tá cortando. Tá cortando muito. Eu tô tentando te entender, mas não tô conseguindo. Tá cortando muito. Eu vou editar aí. Me esforcei para entender. Ela vai digitar. Ah, tá. Tava cortando bastante mesmo. E, Rodrigo, tu trabalha aí também no laboratório? Tu é do laboratório também? Te apresenta aí. Eu sou pós-graduando, sou doutorando do laboratório, estou trabalhando com... o meu interesse demais assim, na tua palestra, porque eu estou trabalhando com avaliação e recuperação de impactos ambientais. Ah, né? que maravilha. Muito para a vertente da pesquisa, né? Mas Sim. Essa ideia de tentar gerar uma interpretação, né, do ambiente, considerando esses diversos elementos, né, dentro de uma visão um pouco mais integrada, é um desafio, né, e estou tentando ir um pouquinho nesse caminho aí, junto com os colegas de trabalho. Ah, maravilhoso, parabéns, sucesso aí na tua pesquisa, é fundamental, assim, a gente precisa de índices, na verdade, seria legal, assim, porque eles são também um algo a mais, sabe, porque às vezes são grupos tão assim, pouco estudados e tão pouco populares, né, não são grupos populares, né, fitoplâncton, zooplâncton, que mesmo quem vai avaliar o estudo ambiental tem dificuldade de entender e valorizar esses grupos. Então, é importante a gente popularizar de alguma forma, né, tentando simplificar o entendimento desses grupos e as respostas que eles podem trazer, né? Então, seria importante, assim, é muito importante a academia envolver alguns esforços, assim, nesse sentido que a gente possa depois utilizar alguma coisa na prática, né, algum índice, alguma coisa assim nesse sentido, que facilite, porque isso facilita a interpretação, sabe? Porque quem vai avaliar e vai aprovar não é um especialista em limnologia. Quem vai avaliar e aprovar é um técnico que muitas vezes não tem como ter conhecimento em todas essas áreas. E aí, facilitando uma interpretação, por isso que eles gostam muito de índices, né? Que facilita a interpretação.
E aí auxilia também no deferimento ou indeferimento de uma licença, enfim. Não adianta, sabe, ninguém consegue ser especialista em tudo. E aí a gente nunca vai ter alguém lá no órgão ambiental que entenda do meio físico, socioeconômico e biótico a ponto de conseguir, né, avaliar exatamente com tanta precisão, assim. Então, eu acho bem válido, assim, isso de conseguir. E o que me traz um pouco, assim, agora eu tenho trabalhado muito com os fitoplânctons, zooplâncton, macroinvertebrados e ictioplâncton. Então, eu monto as equipes normalmente e faço toda essa parte, e isso já me clareia um pouco também na interpretação, porque trabalhando só o fito, ou só o zoom, ou só o macroinvertebrados, então a gente também perde um pouco dessa sensibilidade, porque às vezes eu vejo que tem uma espécie lá do macroinvertebrados que é uma espécie invasora, ou às vezes o macroinvertebrados ele é melhor como indicador ambiental, às vezes não. Então, às vezes, se eu olhar só a comunidade zooplantônica, eu tenho uma noção de que é uma comunidade com uma boa qualidade ambiental, mas eu vou olhar para o macroinvertebrados no mesmo ponto e ele não está representando uma qualidade tão boa. Então, mesmo entre os grupos, eles não acompanham tão bem assim a resposta, sabe? Então, assim, porque por muitos anos, ao longo da história, as pessoas que trabalham com fitos ou macroinvertebrados são separadas, não conversam entre si. Então, se tu pegar e avaliar só o macroinvertebrado, vai dizer, não, a qualidade não tá boa. Agora, eu olhando o zooplâncton, tá boa. O outro olhando o fito, tá boa, sabe? Então, isso também precisa de uma integração. Esses 3 grupos, as pessoas que trabalham com isso também precisam se integrar, porque eles não respondem da mesma forma. Então, não é sempre... Então, isso ajuda muito também para eu conseguir ter uma visão melhor, para dar uma interpretação melhor sobre a qualidade ambiental daquele ambiente, eu trabalhando com os grupos todos, que eu consigo ter um pouquinho de informação que cada um traz e não é a mesma, a maioria das vezes não é a mesma. Então, também tem que ter esse jogo aí de cintura e quanto realmente mais informações a gente tem, a gente consegue, às vezes também acaba sendo difícil, porque às vezes eu olho só o zoo e penso, tá bom, aí eu vou olhar o macroinvertebrado, não tá bom, sabe? Então, é complicado. E às vezes o que parece tá bom, na verdade, a gente não sabe porque tu não tem informação nenhuma da área. Então, só, né, monitorando mesmo para conseguir ter uma resposta melhor e poder dizer alguma coisa. Enfim. Não, e é legal que te dá um diagnóstico apurado, no sentido assim de você também consegue investigar melhor que um determinado compartimento do seu ecossistema tá mais sensível a um determinado impacto, né? E não o ecossistema como um todo. Então você vai ter um olhar um pouco mais direcionado, né? Só que é possível fazer isso justamente com o que você está falando, já tem a dificuldade da integração dentro da área da biologia, ainda mais quando a gente amplia, né, essa visão para geomorfologia, para hidrologia, né, para todos esses grupos, né, com etnobiologia, enfim, é complicado. Sim, com certeza, não tem mágica, não tem mágica. Enfim, obrigada aí, Rodrigo, por se apresentar. Vamos lá ver então, que a Luísa ali digitou. Você vai ler? Pode ler, Sandra. Pode ler? Então, a pergunta dela é com relação como o consultor é visto na sociedade, uma vez que muitas pessoas fora da biologia tendem a achar que por haver um vínculo com a empresa, há uma tendência de, acho que é avaliar os resultados. Aliviar. Sendo que tem uma hierarquia para tomar uma decisão. E qual a sua opinião sobre isso? Uhum. Sim. Luísa, muito boa a tua pergunta. Várias pessoas já me perguntaram isso, assim, eu acho que o biólogo, ele tem essa... Eu não sei como o consultor é visto, eu não sei como as pessoas me veem, vocês podem me dizer aí como vocês veem um consultor, mas é que tem vários tipos de consultores, né? Então, eu tenho uma trajetória dentro da academia, eu fiz iniciação, fiz mestrado, fiz doutorado e acabei... trabalhei no serviço público, fui funcionária pública por 5 anos da Fundação Nacional de Saúde e trabalhei em empresa privada, fui professora de empresa privada também, professora em faculdade por 8 anos, então eu já trabalhei em tudo que é lugar. E eu não sei exatamente também como que... Eu acho que tem consultores e consultores, entende? Tem todo tipo de profissional, ou mesmo acadêmico, sabe? Tem na academia, você sabe que tem um colega seu que é super estudioso, agora também você sabe que tem um colega seu que inventa dados, sabe? Então, eu acho que depende da pessoa, né? Eu acho que tem bons profissionais em todas as áreas. Eu acho que
um consultor ambiental, ele não é assim, porque tu trabalha para a empresa e aí a empresa, sei lá, vai comprar resultado ou tu vai aliviar. Tu não vai aliviar se tu for um profissional antiético. Agora, se tu é um profissional ético, tu não vai avaliar, tu simplesmente tu vai colocar o teu resultado ali. Então, nunca ninguém me pressionou num nível para alterar resultados. Isso nunca aconteceu comigo. Então, não é assim. Eu acho que, pelo que já não é a primeira vez que me perguntam isso, então eu acho que às vezes algumas pessoas têm essa visão de que se tu está trabalhando para a empresa, sei lá, estão te pressionando para tu inventar algum resultado, algum dado. Não é bem assim. Essa pressão não acontece muito com a gente como consultores. Porque nós somos ali, vocês viram, né, o que é a dimensão de um estudo de impacto ambiental. A gente é uma ponta ali dentro de um estudo gigantesco e normalmente quem sofre essa pressão, se sofre, né, é o profissional que vai dar licença ou não, que é o profissional do órgão ambiental, né, que é o funcionário público lá, que é o servidor que vai avaliar a licença. Ele tem esse poder de dar uma licença ou não. A gente não tem esse poder. A gente, como um consultor, a gente não tem um poder de dizer esse empreendimento não vai sair, ou, enfim, a gente é pequeno dentro desse universo, né? Então, já ouvi comentários, às vezes, essa área realmente está degradada, né? Será que tem... Às vezes eles se preocupam em você encontrar alguma espécie ameaçada de extinção, mas isso para o liminólogo aí não é muito comum, né? Pode acontecer da gente encontrar alguma espécie, né, alguma comunidade está se apresentando de uma forma que a gente entenda que seria bem interessante preservar, e a gente vai colocar tudo isso no nosso relatório. E a gente vai conversar com o empreendedor e tudo mais. Mas acho que também outros grupos de fauna são mais visados, né, profissionais lá que têm mamíferos ou alguma espécie considerada ameaçada, vulnerável. E aí, então, se a pessoa pegar e descrever como ocorrência para aquela área, tipo, sei lá, o mico-leão-dourado, aí, então, o empreendedor vai ver que ou ele vai ter que investir muito mais em medidas compensatórias, ou talvez o empreendimento dele não saia naquele lugar. Mas o profissional não vai deixar de relatar isso, né? Então, o profissional, a menos que seja um profissional muito antiético, e aí isso vem da pessoa, né? Então, mas eu não conheço grandes casos assim, eu acho que não é a realidade. Se a sociedade vê assim, acho que a sociedade está bem desinformada, né? Porque eu acho que isso não é bem assim, que eu nunca passei por esse tipo de situação de me mandarem eu aliviar, enfim. Eu acho que os consultores, de um modo geral, todas as pessoas que eu trabalho, toda a equipe, são pessoas sérias, são pessoas que vão para campo, fazem seus relatórios, não escondem dados. A gente sempre tenta fazer um trabalho muito completo para que a gente tenha sempre buscando a conservação ambiental, né? Mas quem decide mesmo o empreendimento vai acontecer ou não vai, não é a gente, é o órgão ambiental que decide. E casos de corrupção no órgão ambiental, sim, já ocorreram, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, há muitos anos, ocorreu um profissional que recebia propina para aprovar licenças. Mas não era nenhum consultor, não era nenhum biólogo, não era ninguém queimando o nosso filme por aí. Então, deixa eu ver aqui que a Luísa está falando. Alguns amigos fora do meio, pelo que vem na mídia, acabam achando isso. Infelizmente, acabam colocando tudo no mesmo pacote. Não, a realidade, pelo menos a minha realidade aqui, o pessoal que trabalha por aqui não é essa. Não, isso não acontece assim. Então, podem ser consultores, viu? É um trabalho justo, é um trabalho bacana e é um trabalho aplicado, sabe? Porque não adianta a gente ficar gerando um monte de conhecimento também na academia, se esse conhecimento não puder voltar para a população, não puder salvar aí ambientes aquáticos, né? A gente não pode só estudar, a gente precisa estar no front para salvar esses ambientes. E como a gente vai salvar e tentar manter a qualidade desses ambientes? É trabalhando com consultoria. Trabalhando assim, atuando no mercado, falando para o empreendedor, olha, tu não vai poder fazer isso porque vai impactar e vai acabar com as comunidades e tal. Então, colocando lá no teu relatório, esse é o nosso poder, a gente tem que ir para a rua aí para defender os ambientes aquáticos, né?
Venham trabalhar na Não, eu tô brincando porque é muito importante a academia, né? Eu estudei anos e é importante a gente se comunicar. Isso que está acontecendo agora, está acontecendo hoje, né? Eu acho muito legal. Eu fico muito feliz com vocês, com o convite de vocês, por se abrirem, né? Para esses novos conhecimentos e novas áreas e darem oportunidade de uma consultora aí quase taxada de aliviar resultados pela sociedade, poder falar um pouco aqui e defender os consultores, né? Então, assim, tem alguns que podem acabar queimando o filme de outros, mas de um modo geral, eu acho que a gente pode contribuir bastante, assim, sendo consultor. Então, é isso aí, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Eu Luísa. queria fazer uma pergunta, se ninguém mais quiser falar. Bom, então, Vanessa, muito obrigada pela sua apresentação, eu gostei muito das informações que você trouxe aqui. Meu nome é Ana, estou com a conta do laboratório, mas meu nome é Ana. Olá, bom, Ana. então, como você bem trouxe, esses processos, né, de licenciamento, eles são muito importantes da perspectiva ambiental e social, mas, porém, a gente sabe que ainda com esses processos, né, que tentam resguardar da melhor forma possível, né, as condições ambientais básicas e também questões sociais, acidentes acontecem, né? E nos últimos 5 anos a gente teve o desastre de Mariana e de Brumadinho. E, bom, esse tipo de desastre não é frequente, mas como a gente viu, aconteceram 2 de grandes proporções em um espaço muito curto de tempo. Sim. E aí o que houve foi que esses danos, né, principalmente o de Mariana, que foi um dano ambiental maior do que o de Brumadinho, ele afetou diversas áreas, né, que não haviam sido contempladas na licença prévia, né, nos estudos de impacto ambiental, porque não eram áreas que, teoricamente, seriam afetadas por qualquer avaria dos empreendimentos. Porém, o que aconteceu foi uma grande devastação que chegou a Abrolhos, né, que chegou até Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. E aí, o que houve, né, depois disso, foi uma grande dificuldade de avaliar esse impacto justamente por ter falta de dados dessas áreas que, teoricamente, não seriam afetadas. Então, pegando esses 2 exemplos, que são bem grandes, né, bem recentes, e outros que você deve também conhecer, de coisas que não saíram como esperado, mesmo cumprindo esses processos de licenciamento. Então, eu queria que você pontuasse se você vê falhas disso na licença prévia, né, ou na licença de instalação ou na de operação. Porque fica parecendo que é a licença de operação, né? Porque foi o rompimento da barragem, que teoricamente não estava sendo monitorado, o que seria um aspecto que deveria ser tratado na licença de operação. Porém, a grande área que foi afetada talvez devesse ser considerada no estudo de impacto ambiental, né? Então, seria uma fase anterior. Então, queria que você falasse um pouco sobre esses aspectos e sobre as falhas que podem ocorrer de forma a gerar o que a gente presenciou, né? Esses 2 grandes impactos recentes. Então tá, Ana, obrigada pela pergunta, achei muito, muito boa, assim, acho legal a gente falar também um pouco sobre esses desastres. Isso aí, as licenças, elas contemplam, eu vejo como contemplando até onde, quando eu lembro dessa questão desses desastres, tinha sido uma questão de dimensionamento, né, das bacias de contenção ali, de rejeito. E aí, então, tem monitoramentos que precisam ser feitos durante a operação do empreendimento, né? Então, se vem um técnico, no caso não foi um biólogo, né? Foi um engenheiro que dimensionou uma bacia para receber uma lagoa de rejeito e ela falou para o empreendedor que ela está acima do limite, que o empreendedor precisa construir uma outra, porque senão aquilo vai estourar, e aí começa aquele jogo de
de empurra, aquele jogo de vamos adiar, aquele jogo de vamos ver até onde vai, porque eu não vou gastar o meu dinheiro fazendo uma outra bacia, será realmente que vai romper? Enfim, é isso aí, começa a entrar um jogo que sai um pouco da nossa, né, como biólogo, assim, e sai inclusive das questões legais, assim, das licenças, né, porque durante a operação é isso, você precisa dimensionar, é que nem, por exemplo, os casos que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul dessa questão de... Aí começa a entrar malandragem, sabe, do empreendedor, começa a entrar questão política, começa a entrar coisas que saem do nosso alcance. Porque eu acho que em termos de legislação, a legislação ela tá ok. O que falta depois é ética dos profissionais, o empreendedor, ele vê que ele vai ter que investir no tratamento do efluente. Aquilo ali é um efluente, é um rejeito, é um resíduo de mineração. Ele precisa destinar aquilo, ele precisa pegar e construir uma estação de tratamento daquele rejeito, se for necessário. E aí quem vai mandar isso é o órgão ambiental, é o Ministério do Meio Ambiente, é o Ministério Público, é a Justiça, é um negócio que está muito além da nossa... É um político, sabe? Gente, eu não tenho o menor talento para política e vejo que a maioria dos biólogos também não tem, mas a gente precisa de biólogo político, a gente precisa de político que faça um furdunço, que vá lá e denuncie um negócio no Ministério da Justiça, que faça as coisas ser cumpridas, porque isso é coisa de peixe grande, sabe? Vale, são empresas que bancam políticos, que bancam o Brasil, sabe? Começa a ficar uma coisa muito fora do nosso alcance como profissional biólogo, sabe? E aí, então, eu acho que a gente precisa de pessoas nos representando na política. Eu vejo pouquíssimos políticos, eu não sou grande fã de política, tá? Então, não acompanho muito, até deveria acompanhar mais. Mas, enfim, eu não vejo ninguém defendendo uma bandeira de saneamento, assim, uma bandeira de ecossistemas aquáticos, uma bandeira de vamos preservar a água, que é o que há de mais importante. Eu não vejo, sabe, é sempre os mesmos assuntos, é sempre a educação, saúde. Óbvio que é importante, é óbvio. Mas, gente, saneamento é para ontem, assim, já, sabe, estamos atrasadíssimos. E quem é que está nos representando? Quem está falando de saneamento? Quem que está metendo a boca? Porque políticos, sabe, eles fazem isso. Eles vão lá e denunciam, eles ficam nessa coisa de oposição, aí vão lá e o fulano bota lá no Ministério Público. É coisa de gente grande, assim, sabe, fazer esse tipo de controle. Porque o que acontece? Eles foram levando e depois aconteceu o desastre, e aí quem é que ia bancar, cobrar multa deles e compensação e não sei o quê, sabe? Se eles bancam um monte de gente, um monte de políticos e tudo mais. Aí já sai até uma coisa que foge da minha compreensão, sabe? Para eu opinar com tanta assim... propriedade, sabe? Porque aí vira um jogo político que sai do nosso alcance, assim, mas em termos de lei, em termos de nosso trabalho, em termos disso, a gente está no caminho certo, sabe? Já a lei está boa. O que falta é o compromisso do empreendedor, é ele querer investir, fazer as coisas certas, é o ambiental monitorar e realmente penalizar, sabe? De uma forma grave essas empresas, tipo, penalizado, tipo, você não vai mais usar o meu território nacional para extração desse minério, tipo assim, mas e aí se a empresa que está fazendo isso é a empresa que banca as campanhas de vários políticos, como é que fica? Entende que foge um pouco da nossa alçada, assim, da nossa compreensão. Então aqui também, por exemplo, aquele desastre lá dos Sinos, o que aconteceu foi que a empresa não queria ampliar a estação de tratamento de efluentes industriais, a área era pequena, eles iam ter que investir uma grana em outra área, iam ter que, entende? Porque o efluente ele vai sendo gerado, sabe? É um monstro que vai crescendo, é que nem esse rejeito de minério, rejeito de mineração, ele cresce, 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 chove, essas bacias elas são abertas e chove, e aí aumenta aquele volume, e aí vai aumentando aquele problema, e eles precisam fazer alguma coisa, e não dá dinheiro fazer uma coisa para conter a poluição ambiental. E eles sabem que depois, se tem um vazamento, vai sair até mais barato para eles do que manter, sabe, a estrutura, o criar. Na época eu tinha um amigo que trabalhava no IBAMA, ele me falou, o IBAMA deu umas multas lá, tem limite de multas de IBAMA para esse caso, e depois eles aliviam, e aí vira uma baderna, sei lá, entendeu? Aquela coisa que sai um pouco da nossa compreensão, assim. E aí não tem a ver com a lei, sabe? Tem a ver com a postura do empreendedor, de tipo, tá gerando efluente, tu tem que ter um engenheiro, ou
quem está monitorando isso disse que tu tem que ampliar a área de tratamento, tu vai fazer. Se tu não faz, o órgão ambiental ou a justiça, o poder, sabe, o Ministério Público tem que vir e tem que penalizar de alguma forma para conter essas criaturas, sabe? E aí, isso aí eu acho que tá faltando um político, alguém que represente bem essa questão ambiental, não essas coisas aí porque a questão ambiental tá muito tipo ecochatos, ambientalistas, ou sei lá, criou assim se criou um estigma, então parece que não tem mais ninguém nos representando, sabe? A gente precisa de pessoas que venham a defender, assim, que tenham poder, né? Que não cabe a mim, eu não tenho condições de... E acho que a gente, como acadêmico, sabe? A gente complicado, assim, é outro mundo, né? E aí acabam acontecendo esses graves desastres aí, porque a gente não tem... Vanessa, tá mudo. Tá, deu. Aí, foi. Enfim, acho que é mais ou menos isso, Ana. Não sei se respondi tua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Imagina, de nada. Agora tem a Tainá e depois a Clarice. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, parabenizar a Sorana aí por ter convidado a Vanessa. As reuniões da Limnologia da FRJ estão muito boas, eu estou acompanhando aqui, estou sempre só escutando vocês nas palestras. Vanessa, sua apresentação foi excelente, como sempre, né? Eu sou suspeita em falar porque eu sou sua fã. Obrigada, Tainá, querida. Muito obrigada por toda a ajuda que você tem dado pra gente, por ter participado do grupo e tal. Vanessa, depois dessa apresentação para o nosso grupo e também depois dessa apresentação, eu estava conversando com um amigo sobre consultoria. E aí surgiu uma dúvida que você falou até na nossa apresentação com relação à consultoria, que quando você for montar uma equipe, você tem que pensar bastante em selecionar profissionais que estão aptos, né, para trabalhar com consultoria. E a nossa dúvida, a minha e do meu amigo, foi o que torna uma pessoa apta para trabalhar com consultoria? Tipo assim, eu tenho 2 anos com Zooplankton, né, com microcrustáceos e rotíferas. Você acharia legal, tipo, uma pessoa sair da graduação com 2 anos de experiência trabalhando e ir para consultoria, ou a pessoa fazer um mestrado e depois do mestrado que ela já vai ter mais experiência e trabalhar com consultoria? Oi, Tainá. Então, muito boa a tua pergunta, né? Normalmente o pessoal tem me perguntado um pouco isso sobre aptidão e tudo mais. Eu acho legal, sabe? Porque é uma coisa que os jovens têm essa coisa de, né? Até colocam no currículo, eu sou assim, assado, aquela coisa assim, ou mesmo de formação, e eu acho legal mesmo. O que eu acho mais importante? Eu trago a minha frase do especialista generalista, que até agora não achei ainda uma palavra melhor para isso, mas eu acho assim que é importante buscar formação, mais assim, como posso dizer, ampla, né? Interdisciplinar. É importante você buscar uma formação que te traga um pouco de conhecimento sobre legislação, um pouco de conhecimento sobre a atuação mesmo do profissional. Às vezes tem gente que fica muitos anos na academia, não sabe, nunca foi no conselho de biologia, não sabe o que é uma RT, sabe? Não sabe como preencher uma RT, que é o que vai te responsabilizar por um serviço. Então, acho que o profissional, eu acho que assim, não tem muitos onde se formar assim, né? Tudo a minha experiência foi na prática, eu não tinha nenhum curso, nada para ensinar, fui aprendendo. E eu acho que até hoje não tem. Então, assim, alguma coisa eu tenho feito para passar esse conhecimento para os profissionais, né? Então, eu tenho lá o Instagram que eu gero conteúdo, tenho os meus cursos online que são mais voltados para a parte do licenciamento, que eu também falo alguma coisa sobre isso. Então, eu acho que é importante você ter um pouco desse lado profissional, de perante conselho, como cobrar teu serviço,
né? Saber como colocar um valor nos teus serviços, e também aquela formação de, mais voltando assim para a tua pergunta, né, de preciso fazer um mestrado para estar em consultoria. Não precisa fazer um mestrado. Por exemplo, se você fizer um mestrado estudando alguma coisa bem aplicada, sei lá, uma população de algum grupo, sei lá, reprodução de uma espécie única, isso não vai te dar uma formação para consultoria. É interessante nessa linha de pesquisa, tu vai estar desenvolvendo uma pesquisa bacana, mas para a consultoria, o que é importante para a consultoria? Você ter uma formação ecológica, você saber utilizar dados ecológicos básicos, riqueza, diversidade, tentar interpretar abundância, aplicar um índice ou outro, e entender de comunidade, sabe? É importante você ter conhecimento de várias comunidades, saber rotíferos, tacamebas, copépodos, cladóceros, né? De repente você não pode ser a mestra dos cladóceros, mas você vai saber um pouco de tudo, entende? De fitoplâncton também, um pouco de tudo, macroinvertebrados. Não adianta você ser o especialista top lá em efemeróptera, porque quando você trabalhar com consultoria ambiental, você não vai precisar identificar só efemeróptera, daqui a pouco na tua amostra não vai nem vir um efemeróptera, entende? E aí tu vai fazer o conhecimento em efemeróptera, sabe? Nada! Daqui a pouco na tua amostra não vai vir nenhum copépodo, porque acontece muito, porque eles são fofos, queridos, e gostam de ambientes bons, então tem muita coisa poluída por aí que não tem quase nada de cladócero, sei lá. Então, você precisa ser generalista, entender de ecologia, sabe? Eu acho bastante assim, acho que seria mais ou menos isso, assim, buscar formação para que você tenha um conhecimento mais geral. Se você fizer um mestrado lá e trabalhar com comunidade e índices e alguma coisa assim, eu acho que de repente vai te trazer uma formação mais. Mas se você for fazer uma outra linha de pesquisa, não vai fazer diferença. O que importa também é buscar esse conhecimento mais geral, assim, e prática, né? Tem que ter prática, de repente no início. Não adianta também ficar esperando o momento de estar no ponto para ser um consultor ambiental, porque talvez esse momento não chegue, tem que meter a cara, sim, sabe? Vai buscando formação que possa na área de licenciamento, né? Vai lendo legislação, se quiser fazer alguma coisa sozinha, e praticar, trocar informação com colegas, buscar, se interessar, sempre tem que se interessar. Eu, quando coordenar esses estudos ambientais, não sabia nada direito. Então, assim, eu fui pesquisando e tinha toda a equipe, e aí tu vai perguntando, não ter medo sabe, de não saber uma área, porque a gente na academia, às vezes, tem medo de errar, sempre trabalha com as pessoas que são os cobrões naquele assunto, aí parece que não pode falar um negócio errado, e parece que tem que entender de tudo. Não, sabe, ninguém sabe tudo, nem aquela pessoa mais super top que tu acha que é a mais top do mundo, ela não sabe tudo também. Então, o mais importante é estar aberto a aprender, sabe? Tem que ir aberto a aprender, tem que ser humilde, tem que saber que tu não sabe tudo e que tu tá buscando sempre o conhecimento e fazer as coisas da melhor forma, sabe? Enfim, acho que é isso aí, mais ou menos. Respondeu sim. Obrigada, Vanessa. Eu falei do mestrado porque tem o mestrado da Ana, né? Que é um mestrado profissionalizante. E aí ele já meio que dá uma ajuda para a consultoria. Eu tenho notado isso bastante com o Matheus, que o mestrado do Matheus dá uma ajuda para a consultoria, que ele trabalha bastante com consultoria. Legal. Sendo assim, né? Sendo mais focado na área, acho que sim. Acho que aí pode te acrescentar, mas nada impede de repente, tu já pegar, se surgir a oportunidade, uma consultoria em zooplâncton, por exemplo. E aí tu vai fazer, tu vai precisar analisar tudo, de repente tu não vai saber, e aí tu vai ter que buscar. Por exemplo, o que vai acontecer? Que no início tu vai levar muito mais tempo para fazer um levantamento, sabe? Vai pegar uma amostra, tem muitas espécies que tu não conhece, grupo que tu não está acostumado, e aí, então, tu vai levar 3 dias analisando aquela amostra. E aí, então, depois, quando tu pegar a prática, tu vai analisar em 1 hora, 2. Então, essa é a diferença, mas tem que começar de alguma forma, eu acho. Buscar formação e começar. Tu é uma pessoa que é da academia, tu é uma pessoa séria, sabe? Então, tu vai, com certeza, buscar nas melhores fontes, nas fontes confiáveis. Eu acho essa a vantagem de quem tem histórico na academia, sabe? A gente sabe onde buscar informação. E a gente sabe avaliar se aquela informação ela é confiável ou não, se é uma fonte segura ou não.
a gente sabe construir texto, coletar dados, sabe? Então, acho isso muito importante. Acho bem legal, assim, quando tem consultor, né, que tem experiência na academia. Assim, é nítido a escrita, sabe? O tipo de relatório, tudo isso é bastante nítido. Quem tem experiência com academia tem essa habilidade mais desenvolvida. Assim, os relatórios são melhores, né? E mais confiáveis e com citação, porque tem gente que está escrevendo relatório e não cita nada, né? Não sabe nem fazer citação bibliográfica e tudo mais. Então, aí complica também. E a gente precisa, porque é quase praticamente um artigo, um estudo ambiental, né? Então, é importante isso aí. Tem que ter citação, tem que ter método, tem que ter todo um embasamento que quem está na academia costuma ter, né? Então, isso é bom. Ô, Vanessa, só mais uma pergunta rapidinho que eu vou passar pro Rodrigo fechar. Peraí, Rodrigo, rapidinho. Ô, Vanessa, a gente estava comentando com o Matheus, quando você faz uma coleta e tal, os seus dados, eles ficam pro órgão ambiental, não é? O que você acha? O que você acha disso, de você não poder publicar os dados? Eu até não sei como é que tá essa situação de... Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês aqui, que eu fiquei só contigo aqui. Tá, voltei. Não sei, seria interessante poder publicar. Eu não sei muito bem como que tá. Eu tenho trabalhado muito, assim, né, analisando, enfim, sempre tem um trabalho atrás do outro e tudo mais. Eu não sei como é que tá essas permissões para... Se alguém souber até, e pode comentar. Não sei como é que tá as permissões para publicação desses dados. Mas seria legal se pudesse publicar, né? Com certeza. Eu não sei te dizer realmente agora se pode, se não pode, como é que tá, se teve alguma evolução nessa questão, assim. Mas eu acho que eu já vi alguns dados publicados aí de estudos ambientais, mas os meus eu não costumo, até porque eu não tenho tempo. Não tenho tido tempo para publicar nada do que um relatório atrás do outro, enfim, uma coisa atrás da outra. A gente acaba fazendo relatório, manda. O que eu faço é publicar as fotos vocês veem nas redes sociais. Sim, tem aí muitas fotos do plâncton que eu encontro por aí, mas não tenho, não sei te dizer, mas eu acho que seria muito bom que pudesse publicar. Até vou buscar essa informação, se alguém souber, e pode compartilhar. Mas seria muito bom, porque auxiliaria, a gente às vezes consulta, por exemplo, outros EIAs, por exemplo, para fazer. Então, tipo, agora fazendo um levantamento ali em Santa Catarina, e aí a gente pegou alguns EIAs que tem, mas não é um estudo, não é um artigo científico, né? É um documento científico, é um EIA. Então, a gente pega, acessa esse material também para poder gerar os dados secundários. Mas agora, então, de publicação mesmo científica, não sei como é que tá. O que acontece é que o consultor dificilmente tem tempo para publicar, né? Normalmente, também quando às vezes eles fazem de contratar também universidades, né, para fazer monitoramentos e tal. Aí o pessoal vive ali mais na pesquisa, consegue, né? Agora, no dia a dia, assim, é meio complicado achar tempo para isso. Até porque também, quando a gente acaba enveredando, digamos assim, para a área da consultoria, a gente não a questão das publicações acabam ficando meio em segundo plano, assim, né? Porque, enfim, é mais para divulgar o trabalho mesmo, né? Então, mas o que é bem... Enfim, mas fala o que tu ia falar, porque... Não, é porque, assim, vai que nas suas coletas você encontre uma espécie que a gente não sabe que ocorre em tal local do Brasil, entende? E aí já seria mais um registro, se pudesse publicar esses dados da consultoria.